galera irada, vamos responder a UFSC aí 2018 para você. Começamos com uma questão aí típica da prova, que é a geografia de Santa Catarina. Então a 01, ela fala assim: no oeste catarinense, a economia gira em torno da agropecuária, cuja principal base é a agricultura itinerante de baixa produtividade e pecuária extensiva bovina de corte. Vamos ver, certo ou errado, galera? Muito bem, essa afirmação ela está errada, tá? Então, no oeste catarinense, a economia gira na agroindústria sim. Na agropecuária, né, tá ligado com a agroindústria, mas não apenas a agropecuária, beleza? Então, a economia principal é a agroindústria. Mas tá, vamos supor que a agropecuária passasse, né? Se tivesse o resto ali, né, não comprometeria tanto. Mas vamos agora que vai deixar totalmente errada. Itinerante. Marcelo, o que é agricultura itinerante? Agricultura itinerante é aquela nômade rudimentar, né? Praticada em áreas de floresta, onde eles vão, desmatam, plantam, colhem, migram, né? Então é uma agricultura nômade. Não é essa aqui a praticada, né, no oeste, meio oeste catarinense. Baixa produtividade, não, tem grande produtividade, também está errado, e a pecuária dessa região não é bovina e sim a de aves e suínos, beleza? Então a 01 errada. O padrão de crescimento alterou-se principalmente a partir da década de 60. Sim, sim, na década de 60 nós tínhamos ali um grande crescimento da economia de Santa Catarina, sobretudo com os investimentos em energia e em transporte. Sim, investimento em hidroelétricas, né, em outras fontes de energia como termoelétricas, transporte também com portos, rodovias, isso tudo ajudou, né, o crescimento. E claro que nessa região ali nordeste de Santa Catarina vai despontar o setor eletrometal mecânico, beleza? Com as indústrias de motores ali que vão ganhando força pela sua posição estratégica e estrutura montada com portos e a BR ali 101 ligando, beleza? 02 correta, achamos a primeira. Lembra que numa prova da UFSC somatória você não tem que baixar o Chico Xavier. Sempre, né? Vamos supor, como você botou ali a primeira errada, você estava errada, você acerta aquela questão. A maior parte das questões da UFSC são erradas as afirmações. Beleza, meu querido? Então não sai no Chico Xavier. Vai assinalando ali o que você tem, né, de certeza que você vai pontuando. 04, o padrão de crescimento da indústria catarinense até meados dos anos 40 era baseado no latifúndio por dimensões e nos setores dinâmicos da indústria de base. Então, a economia na década de 40 ela era baseada no latifúndio, essa grande produção, né? E também na indústria de base é matéria-prima. Não. A economia até a década de 40 era muito baseada, né, para a região do Planalto catarinense, na extração da araucária, né, no extrativismo, na produção também de erva mate, tá, também era forte. No litoral, a questão da pesca, do comércio, né, existia, sim, pequena produção mercantil com os imigrantes, mas ela não era baseada no latifúndio e na indústria de base. Então, errado está esta afirmação. Pratica, Praticamente até o século XIX, a produção de alimentos na Catarina estava ligada às atividades agrícolas, desenvolvidas sobretudo pelos açorianos e seus descendentes, e às atividades pesqueiras. Sim, galera, beleza? Porque a migração do italiano, do alemão, né, ela vai começar ali no século XIX para o século XX. Então, os açorianos é que chegaram antes. E eles sim, né, desenvolviam a pesca e a agricultura, né, desde de mandioca, de produtos ali para o abastecimento da comunidade local, era desenvolvida pelos açorianos. Então, essa alternativa ela é correta. E a última, no final do século XIX, as empresas estatais brasileiras desempenharam um papel fundamental na fixação dos imigrantes alemães da região de Blumenau e de Joinville, e no desenvolvimento cultural ervateira e da nascente da indústria metalmecânica. Não, não, não. Como assim, Marcelo? Não, a indústria, né, das estatais do estado não vieram muito para Santa Catarina. Blumenau e Joinville desenvolveu, né, as suas indústrias com a pequena produção mercantil. O que é isso, Marcelo? A pequena produção mercantil, galera, é ali uma família que vai desenvolver um produto, né,
e aí ele vai abastecer o mercado local e ela vai assim crescendo. Então, desde as agroindústrias do oeste, as indústrias têxteis, as indústrias metais mecânicas, essa indústria desenvolvida pela colonização alemã e italiana, ela veio sim muito baseado já na qualificação que esses imigrantes tinham, né, dos seus países de origem. Eles vão lá montar primeiro, né, uma produção para abastecer o mercado local e assim elas vão desenvolver. Então, está errada. A correta, então, é apenas a 8 e a 2, gabarito 10. E agora é a nossa questão 9. A maior unidade de conservação de proteção integral de Santa Catarina foi criada em 75, com base nos estudos dos botânicos, né, Padre Raulino Reitz e Roberto Miguel Klein, com o objetivo de proteger a rica biodiversidade da região e os mananciais hídricos que abastecem as cidades da Grande Florianópolis e do sul do estado. Localizada na região estratégica única e muito especial da Mata Atlântica, o Parque Estadual da Serra Tabuleiro possui uma ampla diversidade de habitats. 5 das 6 grandes formações vegetais do bioma Mata Atlântica encontradas no estado estão representadas no parque. Sobre o bioma Mata Atlântica, é correto afirmar: em Santa Catarina, a Mata Atlântica compreende as planícies e a Serra do Planalto Ocidental catarinense. Ambiente com baixo índice de umidade e elevada amplitude térmica. Galera do meu coração. Primeiro, né, a Mata Atlântica sim ocupa as áreas de planície e também do Planalto, né, que pega aí da Serra Ocidental, tem um pouco também. Mas áreas de baixo índice de umidade, não. É uma floresta tropical, alto índice de umidade. E ela tem elevada amplitude? Não. Numa área de floresta, e ela, Mata Atlântica, no Oceano Atlântico, próximo ao litoral, ela, obviamente, tem uma baixa variação de temperatura. Lembra disso? Na nossa aula de vegetação? Então, a vegetação, ela segura ali, né, libera o calor à noite e vai dando um equilíbrio, assim como a água, tá? Então, errada. A nossa próxima. A elevada biodiversidade do bioma Mata Atlântica, que conta com a presença de milhares de plantas vasculares, existe em função da variação ambiental do bioma. Tem elevada? Tem. Tem presença de milhares de plantas vasculares? Temos. Existe essa, né, em função da sua grande variação de ambiente, né, do bioma, daí seria toda essa questão que envolve o clima, né, a questão da hidrografia, o ambiente em si. É óbvio, né? Então, a 02 está correta. Você não podia errar essa, hein, meu querido? Vamos embora. O solo da região da Mata Atlântica, em geral, são rasos e úmidos. Favorece processo de erosão e de movimentos de massa, como deslizamento de encostas. E, galera, sim, o solo da Mata Atlântica, eles são solos, né, rasos, não são solos assim tão profundos, beleza? E claro que esses solos, devido a toda a formação geológica da Serra do Mar que existe onde tem a Mata Atlântica em Santa Catarina, devido à chuva, é comum aí, você deve ter, né, lido sobre isso ou visto na televisão vários incidentes, né, desastres naturais do escorregamento de massa, esse deslocamento. Então, a chuva vai infiltrar, como o solo é raso, tem a rocha embaixo, ele vai provocar esse escorregamento, esse deslizamento de massa, esse movimento, né, com esse processo erosivo nas áreas de encosta. Então, a 04, verdadeira, por enquanto 06. Vamos à próxima. As formações da Mata Atlântica estão restritas às áreas de restinga. O que é restinga? É aquela vegetação que dá no litoral. Não, né, galera? Ela vai um pouco mais para o interior, né, na região do Vale do Itajaí, ela vai bem para o interior, né, mas ela vai, é uma vegetação que dá no litoral, mas vai indo um pouco para o interior, na faixa de até 100 quilômetros, mais ou menos. Uma das formações, né, da fitofisionomia do bioma Mata Atlântica é a floresta estacional semidecídua, também conhecido como mata de araucária ou pinheiral, um tipo de vegetação do Planalto Meridional onde ocorria com maior frequência. Então, do bioma Mata Atlântica é a floresta estacionária semidecidual. Semidecido é que a parte das folhas cai.
que ele é conhecido como araucária. Não. A floresta semidecidual, né, semicaduca, que eles chamam, que tem, é a floresta subtropical, que tem lá no Planalto Catarinense, às margens do rio Uruguai. Tá? Então aqui há essa contradição, que ela não é conhecida, né, como mata de araucária. Mata de araucária é uma outra vegetação que não é decídua, é perene, é verde o ano inteiro. Tá? Então, a nossa 16 errada, então nosso gabarito aqui deu 0,6. Beleza? Vamos à próxima. Bora lá, questão 10. Na obra 40 Dias, de Maria Valéria Rezende, Alice, a narradora, é uma professora aposentada que sai de João Pessoa, lá na Paraíba, hein? Chega em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e vai para São Paulo, né? São Paulo. Sobre a realidade brasileira e considerando o texto acima, é correto afirmar que 01. As 3 cidades mencionadas no texto, além de representarem 3 regiões brasileiras, Nordeste, Sul e Sudeste, apresentam realidades socioeconômicas diversas. João Pessoa, Paraíba, Nordeste, sim. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é da região Sul. E São Paulo, Sudeste, sim. Elas apresentam, né, uma realidade socioeconômica diversa dentro. Nós temos uma grande diversidade, sim. Nós temos muita desigualdade, nós temos bairros nobres, nós temos esse, né, pessoal com alto poder e baixo poder, regiões, né, áreas dentro da cidade com muita infraestrutura e outras com pouca infraestrutura. Então isso aí certinho para você marcar. A 02. A maior cidade catarinense é Florianópolis. Ô, meu querido. Em extensão é Lages, em população é Joinville. Já matavas aqui, né, essa questão. Apresenta uma situação social muito distinta das capitais brasileiras, já que o quadro descrito para Porto Alegre em 40 dias inexiste na capital de Santa Catarina. Claro que não. Claro que em dimensões diferentes, nós temos mais problemas urbanos de violência, tudo em Porto Alegre, mas Florianópolis também é presente. A realidade das noites em Porto Alegre, descrita por Alice, é bem representativa do número significativo de pessoas sem tetos. Sim. Abandonadas nas ruas dos grandes centros urbanos do Brasil. Verdadeiro aquela questão que você não precisava ler o livro, você conseguiria responder. A próxima. São Paulo difere de Porto Alegre e de João Pessoa pelo fato de ser uma metrópole de polarização nacional. Querido, Porto Alegre é nacional. João Pessoa nem metrópole é. Então já estaria errado aqui. De ser considerado uma cidade global do tipo beta, enquanto Porto Alegre e João Pessoa são 2 metrópoles regionais, do Sul e do Nordeste. Não, né? Errado aqui, a 08. A 16. A desigualdade social é materializada na paisagem urbana e evidenciada nas condições de moradia, no acesso aos serviços públicos e na qualidade de vida dos moradores de rua, típica dos grandes centros urbanos. Outra alternativa que você, com bom senso, responderia. Então, essa aqui dava para gabaritar, hein, meu querido? Então, por enquanto, 16, 4 e 1, 21. Vamos à última. A urbanização, acelerada pela industrialização do Brasil, foi responsável pela superação da população urbana sobre a rural. A partir da década de 90. Não, né, Clara? Essa superação vai acontecer bem antes. Mas vamos continuando. Embora nas regiões centro-oeste e norte a população rural ainda maior. Não, galera, centro-oeste é a segunda região em porcentagem de urbanização. Tá? E o norte também não tem população mais rural. Não tem nenhuma região do Brasil com esse percentual. O Brasil é um país muito urbano. Seja maior que a urbana, por isso a inexistência da desigualdade. Meu Deus do céu, segregação racial, subemprego. Nós temos grandes favelas na região norte do Brasil, também na região centro-oeste, em menor proporção, mas tem, né? Mas então aqui é uma questão também que você eliminaria com facilidade. O nosso gabarito ficou 21. Questão 11, galera. A diversidade geográfica e humana de Santa Catarina é surpreendente para um território de 95 mil km², o menor estado da região sul do Brasil. Uma viagem de poucas horas de carro é suficiente para experimentar mudanças radicais de clima, paisagens, sotaques e culturas. Então, com essas afirmações, você vai afirmar. Vamos lá. A 01. O processo de conquista e povoamento do Planalto Catarinense, em particular do Planalto Serrano, foi marcado pelas condições naturais, principalmente pela configuração do relevo e da vegetação.
O Planalto Catarinense, ali correspondente à área 2, né, ela foi marcada pela topografia, pelo relevo, pela vegetação? Sim. Eles ajudaram essa ocupação, principalmente a vegetação, as araucárias, né, o caminho que foi feito ali pelos tropeiros, foi um processo, e depois, né, extraíram a madeira, surgiram madeireiros atraindo os imigrantes, então está certo a nossa 01. A 02. O estado está dividido em duas porções a partir da linha indicativa das Serra Geral e do mar, no sentido norte-sul, sendo o litoral e a encosta a porção número 1 e o planalto a do número 2. Sim ou não? Sim, né, galera? Facilmente você consegue perceber aqui na nossa imagem esses dois blocos, a área aqui, né, do litoral marcada por planícies e também algumas áreas de encosta da Serra do Mar, e o Planalto 2 marcado aqui, né, por Planalto, né, destaque para o Planalto Meridional, aqui onde tem os pontos mais altos aqui, né, então isso aí facilmente você responderia. A próxima, 4. Por enquanto tudo certo, hein? As cidades de Joinville, Florianópolis, Blumenau, São José, Criciúma, Itajaí e Palhoça pertencem ao grupo das 10 maiores populações do estado e estão concentradas na porção 1. Sim, galera, né? Está aí nessa ordem aí das cidades mais populosas de Santa Catarina, figurando entre as 10 e figuram todas, né, pela área litorânea de Santa Catarina, com destaque ali mais para o interior, a cidade de Blumenau. Beleza? Fácil aí. Mas será que está tudo certo, Marcelo? Por enquanto, 7, hein? Vamos embora. Então vamos a 08. A porção número 2, drenada totalmente pela bacia hidrográfica do Uruguai. A bacia hidrográfica do Uruguai fica na 2, né? Temos outras bacias aqui, né? Lá, todos esses rios vão corresponder, mas aqui ao norte pega um pouquinho, né, da bacia do Paraná. Beleza? Apresenta destaque para a agroindústria. Sim, fruto da integração entre pequenos produtores de cereais com empresas de propriedade de colonizadores europeus oriundos de diferentes áreas da região 1. Não. Essa ocupação da região 2, ela foi feita, né, por dois processos, principalmente pelos imigrantes europeus que vieram aqui do Rio Grande do Sul e foram ocupando. Aqui foi feita uma ferrovia, né, a ferrovia do Contestado, também era o caminho dos tropeiros. Então, algumas áreas foram ocupadas aqui pelos tropeiros, depois a miscigenação dos tropeiros com os índios Xocleng e Caigangues, dando origem aos caboclos, que também ocuparam bem essa região. E depois com a chegada dos imigrantes, com a venda das companhias de colonização. Algumas feitas lá, né, por Percival Facquara, que foi responsável pela construção da ferrovia, né, e outras companhias também. Então, errado, galera. Vamos lá, 16. As mudanças radicais no clima e na paisagem são explicadas pela diferença altimétrica entre o litoral e a encosta, na porção de número 1, e planalto na porção número 2, no qual ocorrem baixas temperaturas e precipitação de neve esporádica que tem reflexo na paisagem. Sim, né, toda afirmação aqui correta. A grande variação aqui, nesse 1 para o 2, não se dá muito pela distância do Equador, porque, né, se eu pegar um ponto aqui estão, mas eu indo para o interior de carro, a altitude aqui que vai variar bastante, podendo chegar, né, acima, no Planalto, acima de 1.000 metros, e isso gera impacto no clima. E nas áreas do Planalto Meridional, como lá em São Joaquim, Urubici, Urupema, é esporádico, não é comum, mas pode nevar. Beleza? 16, correta. E 32. O Vale do Itajaí é uma região importante para Santa Catarina, com destaque para o quadrado formado por Blumenau, Brusque, Itajaí e Jaraguá do Sul, cuja a economia é baseada na indústria têxtil. Galera, Jaraguá do Sul ela é uma cidade que fica, né, entre o Vale e o Nordeste catarinense. Tá? É uma região importante, né, é destaque na economia. Primeiro, Itajaí não tem essa economia ligada à indústria têxtil. É uma cidade pesqueira. Blumenau, Brusque, sim, né, Jaraguá do Sul também, mas Jaraguá do Sul pertence à região nordeste de Santa Catarina, né, na divisão ali. Então, uma pegadinha aí meio sem graça da UFSC, mas infelizmente ela é assim, bobinha. E a 64, o destino turístico Caminho dos Príncipes é marcado pela forte colonização alemã.
como é o caso de Joinville. Sim, o Caminho dos Príncipes é lá em Joinville, né, descendo a Serra Dona Francisca, que apresenta a maior população do estado. Sim, sim. É um importante polo industrial. Sim, sim. Onde eventos culturais se destacam, como a Festa das Flores e o Festival de Dança. Sim. E pela influência portuguesa, como é o caso de São Francisco, com o Museu do Mar e o Porto de São Francisco e a Baía da Bitonga. Sim, tudo certinho, galera. Então, o gabarito dessa questão ficou 64, com 16, deu 70, deu 80, e com as três primeiras, 87. Vamos a 12, galera. A separação física com o vizinho pobre do Sul tem sido uma política do Estado desde que Clinton ergueu os primeiros trechos em 93. Reaproveitando sucata trazida da Guerra do Golfo, já são 1.046 quilômetros de barreiras separando os dois países, incluindo as grades de 4,6 metros contratadas pelo correligionário Obama. A reportagem trata das migrações que ocorrem na fronteira entre Estados Unidos e México. Sobre a situação abordada pelo texto acima sobre migrações e refugiados no mundo atual, é correto afirmar: 01. Os Estados Unidos têm um percentual significativo de habitantes oriundos de outros países, sobretudo os hispânicos, grande parte dos quais vivendo clandestinamente devido às restrições em vigor no país. Sim, sim, galera, tem muito hispânico, muito mexicano, muito dos países ali da América Central, também na América do Sul tem muita gente, né? E de outras partes do mundo também. Então isso é verdadeiro, fácil para você responder. 02. O endurecimento da vigilância das leis imigratórias, sobretudo após o ataque de 11 de setembro de 2001, as promessas de Trump de repressão à imigração demonstram que os Estados Unidos querem dificultar a entrada de pessoas no país. Olha, meu querido, a resposta está aí na tua cara, muito fácil, né, para responder, não tem nem o que comentar. Isso é verdade. Se você vê aí os noticiários e jornais, você sabe que isso vem acontecendo. A próxima. Desde a criação em 88, o NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte, estabeleceu a livre circulação de mercadorias, capital e serviços, como também de pessoas entre integrantes desse bloco econômico. Já tem um monte de coisa errada. Primeiro, esse bloco NAFTA foi criado em 94. Tá? Então já tem aí, nunca vi, né? A UFSC não é comum dela fazer, não vou dizer que eu nunca vi, pegadinhas assim de datas, porque não foi em 88 que foi criado. E segundo, que esse bloco ele é da característica de livre comércio, não de pessoas. Pessoas não tem. Os mexicanos não podem ir, né? Senão não tem sentido. Beleza, galera? Então, 04, não tem sentido a questão acima, né? Dessa questão do muro aí. Beleza, então, 08. A União Europeia, na atualidade, também destina de muitos refugiados, um grupo específico de imigrantes que foge por causa de conflitos internos, guerras, perseguições políticas, ações dos grupos terroristas e violações dos direitos humanos. É que nem a 02. Você que viu TV, leu o jornal, você responderia facilmente também. Então, 08, correto. Então, a 8, a 2 e a 1. A 4 errada, hein? A 16. A exemplo da lei de cotas de 34, que foi criada para reduzir o número de números baixos à entrada de imigrantes no Brasil, nas últimas décadas aumentaram as restrições à migração como exceção para a mão de obra qualificada, a qual é integrada à sociedade brasileira com grande naturalidade. Não, né, galera? Então, o Brasil, todo esse processo que existem da migração, o Brasil é um país que ele é criticado muito por ser muito aberto, né? Nós temos vários imigrantes bolivianos, né? Devido ao acordo que o Brasil faz com muitos países, eles têm a facilidade de entrar, ficam aí no Brasil, então não tem essa questão, né, da dificuldade e essa facilidade à mão de obra qualificada. Tá? Então, a 16 errada. E a última, os fatores de ordem econômica predominam ao longo da história como elementos provocadores de movimento populacional. Sim, o motivo econômico é o principal motivo da migração, ou seja, a repulsão demográfica em áreas de desemprego e subemprego e baixo salário e atração nas áreas com melhores condições de vida
Muito fácil, essa questão era para você gabaritar. Então, nós temos a 32, né, como a correta, a 8 deu 40. E mais aqui, 43. Bela questão para você gabaritar. Olá, galera, vamos a 13. Realizada no dia 7 e 8 de julho de 2017, a reunião do G20 promoveu reforçar os compromissos do Acordo de Paris. Os líderes de mais de 20 nações industrializadas em desenvolvimento do mundo encontraram-se em Hamburgo, na Alemanha, para discutir temas financeiros e outras questões fundamentais ao desenvolvimento como meio ambiente. Então nós temos aqui o mapinha da Alemanha para você, né, e todas as suas fronteiras. Vambora. Sobre o mundo contemporâneo e sua orientação e localização, é correto afirmar: a Alemanha, sede do G20, está localizado ao sul da linha do Equador. Meu Deus do céu, né, querido? Está na Europa. A Europa está em cima, está no hemisfério norte, então está, né, claro, acima da linha do Equador. Então, errado a 01. A 02. Os países membros do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, também fazem parte do G20. Sim, também fazem parte do G20, dos países aí, né, mais industrializados do mundo. É verdadeiro. Então, a 02, correta. A 04. Um dos objetivos do Acordo de Paris é a redução da emissão de gases causadores do efeito estufa por meio da adoção de medidas como economia de energia, maiores investimentos em energias renováveis e reflorestamento. Verdadeiro, verdadeiríssimo, galera. 04, correto. A 8. A cidade de Hamburgo, sede da reunião do G20, localiza-se a leste da Alemanha, da capital da Alemanha, Berlim. Então, questão básica de geografia, aqui está Berlim e aqui está Hamburgo, beleza? Para a esquerda é oeste, galera. Para a direita é leste. Na verdade, a posição dela aqui, ó, né? Aqui é oeste, ela está entre o norte e o oeste, ela está noroeste, beleza? Então, 08 errada, aquela questão, aquela afirmação ali que é dada, né? Como o G20 não é uma organização internacional, ao contrário do Fundo Monetário, o Banco Mundial, não possui secretário permanente e nem recursos próprios. E aí, galera, sim ou não? Hã? Verdadeira, galera. O G20 ele não é uma organização internacional, né? O Banco Mundial e o Fundo Monetário sim, então ela não tem recursos próprios, beleza? Verdadeira. Então, 16, né? Nós temos aí a 02 e também a 04. Por enquanto, 22. Vamos à próxima. Um dos principais objetivos do G20 é coordenar políticas entre seus membros para promover o crescimento sustentável e estabilidade econômica. Sim, o G20 tem esse grande objetivo, beleza? Então, nós temos ali 32 com 16, deu 48. Com mais a 02, deu 50 e a 04, 54. Vamos lá, a última. E vamos à última, que tem que estar errada, porque não pode dar, né, mais de 99, mas vamos ver onde está o erro. Durante a Guerra Fria, os países fazem fronteira com a Alemanha na porção ocidental. Então, aqui está a Alemanha, essa é a porção oriental, né, da Alemanha, e essa é a ocidental. Então, a ocidental, eles têm economia planificada? Não. Esses capitalistas, esses sim socialistas com a economia planificada. Então, está errada. Beleza? Ficando 02, 04, 16, 32 e o gabarito deu 54. E a nossa última questão da prova da UFSC, espero que você tenha detonado. Vamos lá. Com relação à cartografia, a respeito das projeções cartográficas, é correto afirmar. 01. A projeção cartográfica possibilita representar uma realidade que é esférica numa superfície plana, embora essas projeções apresentem distorções, como é o caso da projeção de Mercator, que altera em demasia as áreas equatoriais. Certo ou errado? Galera, apenas um detalhezinho errado nessa afirmação. Ali, até a projeção de Mercator, a palavra, tudo correto. O que deixou errado? Né? Ela altera de forma, na verdade, são as áreas polares. As áreas polares é que estão bem alteradas, tanto é que ela exagera a Groenlândia. Então, a 01
errada. A 02. A cartografia está incumbida de gerir, produzir e difundir mapas, plantas e outros produtos cartográficos que buscam representar a superfície terrestre em sua totalidade ou em parte dela. Sim, eu posso mostrar um mapa mundi ou parte no mapa mundi, né? Então isso aí, muito fácil essa afirmação, verdadeiro. A próxima. As representações da superfície terrestre podem ser feitas de perspectivas variadas e expressam pontos de vista que diferem em função de valores culturais e de interesses geopolíticos e econômicos, como é o caso da visão eurocêntrica da projeção de Mercator. Sim, a primeira projeção criada, né? Ele bota a Europa no centro do mapa, né? Então, tudo isso, a confecção de um mapa, ela vai ter, claro, interesse, né, geopolítico e econômico. Então, frase também muito fácil e muito correta, por enquanto 06. E a 08. A complexidade do espaço geográfico dificulta a representação simultânea de todos os elementos naturais e humanos. Mas o mapa permite, de maneira simplificada, registrar e localizar esses elementos, além de facilitar a orientação dos usuários desse instrumento. Também muito fácil, verdade. Eu não consigo, às vezes, representar, né, uma divisão de região associando com a questão da vegetação, do clima, do relevo, né, da economia, tudo isso, e fica muitos elementos que acabam dificultando, se dificulta, né? Então, é muito fácil a questão verdadeira também, por enquanto 14. Vamos a 16. A escala é um elemento importante no mapa. Sim, por enquanto sim, pois apresenta a proporção entre o objeto real e o representado. Então, ela faz a relação do mapa com o real. Sim. Uma escala é grande quando se reduzem muitos os elementos representados. Exemplo, 1 por 24 milhões. Ao contrário, galera. Tá? Quanto menor o denominador, maior é a escala. Aqui eu consigo, né, botar uma grande área, né? Porém, eu não tenho detalhes. Então, quanto mais detalhes, maior a escala. A 16 está errada. E a última. No livro 40 dias, a distância percorrida por Alice entre João Pessoa e Porto Alegre, com passagem de São Paulo, é de 4.000 km, 4,5 mil quilômetros. Se considerarmos que num mapa do Brasil, numa escala 1 por 44 milhões e 500 mil, a distância entre João Pessoa e São Paulo será de 6 centímetros e de São Paulo a Porto Alegre é de 2 centímetros. Vamos ver como funciona isso. Vamos lá então, galera, responder aqui para ver se você entendeu. Então ele está falando aqui, né? Essa é a distância real. Então esse aqui é o nosso Dzão, que é a distância real na nossa fórmula da escala, que é quanto? É 4.000, que zero bonito, Marcelo, e 5 quilômetros. Qual é a nossa escala? Está ali a escala. A escala é igual, né, ao quê? A 1 centímetro no mapa, né, igual a 44 milhões e 500 mil centímetros da realidade. Vai dar o zero aqui, vamos fazer pequenininho, zero, beleza? Então, eu falta saber o D. Qual é a fórmula da escala? Escala é igual a distância no mapa sobre a distância real. Tranquilo? Para você que assiste às nossas aulas, sabe que quando eu quero saber o D, até a gente fez uma música, né? Mas se o D você tem que descobrir, pegue a escala e 5 casas reduzir. Tiramos 5 casas, transformamos ela em quilômetro. Divida o Dzão. Qual é o Dzão? É 4. 4 é o Dzão. Divida o Dzão pelo número reduzido. Qual foi o número reduzido? 4, 4, 5. Beleza? Então, eu tenho 4.005 dividido por 445. Isso aqui, nossa conta aqui, obviamente, vai dar 9. Então, aqui a nossa distância, né, no mapa vai ser de 9 centímetros. Tá? Então, ele tem aqui essa distância percorrida, então, serão 9 centímetros. Então, somando 6 com 2, dá 8. Né? No total, tem que dar 9. Eu pegando, né, eu não tenho aqui a distância entre um e o outro. Então, ele fez lá o total percorrido, correto? Então, teria que dar aqui 9 centímetros. Então, essa frase está errada. Então,
Obviamente, aqui o nosso resultado deu 8, 4 e 2, deu 14. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha gostado, né? Esse é feito com carinho realmente para a gente tentar mudar aí a vida dos estudantes através da educação. Sempre falo isso para os meus alunos. A educação é a única forma de a gente poder mudar a nossa vida e o nosso país. Então, vamos acreditar, não desista do seu sonho, não mude o seu curso, siga o seu coração. Apenas rale e estude para essa conquista. Beijo e vejo você na próxima semana.